Eu queria voltar no assunto do tarifaço, porque uma pesquisa Ipsos IPEC, que foi divulgada hoje, inclusive hoje pela manhã, mostra que 49% dos eleitores brasileiros avaliam que o Brasil deve responder na mesma proporção, na mesma moeda, ao tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Os outros 43% discordam que o Brasil deveria retaliar os Estados Unidos aplicando tarifas altas sobre os produtos americanos. Segundo o Instituto, há uma certa divisão sobre a mesma resposta, sobre a resposta na mesma moeda, mas com a maioria relativa defendendo uma eventual retaliação aí por parte do Brasil. Você está vendo esse gráfico aí na tela? E aí é o seguinte, questionados se o Brasil deve responder na mesma moeda aplicando tarifas altas sobre produtos americanos, os entrevistados responderam que concordam totalmente, 33%, concorda em parte, 16%, discorda em parte, 13%, discorda totalmente, 30% e não sabe ou não respondeu, 7%. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 5 de agosto, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O que a gente vê nesse gráfico aí é que a maioria ou concorda totalmente ou concorda em parte. E aí eu vou passar aqui, começar com Cláudio Cofani. Cláudio, será que o Brasil tem condições de retaliar uma nação, uma potência militar e econômica como os Estados Unidos? O que eu tenho a dizer primeiro é que o Brasil não tem condições, não tem presidente da República com competência para dialogar com o presidente dos Estados Unidos. A única coisa que interessa é isso. Esse discurso de retalhar e abrir a discussão de retalhar é uma coisa que a China tentou fazer e o Trump dobrou. Aí a China calou a boca, a China puxou reunião, a China sentou, fez reuniões e amarrou um acordo com o Trump, que ainda está sendo finalizado, que pode inclusive ampliar a quantidade de soja que a China vai vender para os Estados Unidos e ferrar o Brasil. Porque na economia mundial e na diplomacia mundial, cada país cuida do seu negócio. Como nós temos um presidente da República que está morrendo de medo de falar pessoalmente com Donald Trump, porque ele pensa o seguinte: se ele for falar com Donald Trump, os petistas e os esquerdistas falam assim: você tem que enquadrar o cara, você tem que fazer isso de Donald Trump entender quem ele é, que ele não é o imperador do planeta. Aí o Lula fala: então vou chegar lá e bater boca com ele. Aí o pessoal fala: Lula, quando o Zelensky, lá no enterro do Papa Francisco, discutiu com o Zelensky lá numa visita à Casa Branca, que o Trump pôs a mídia para assistir a entrevista, a reunião deles. O Zelensky deu um puxão de orelha no Trump, o Trump na frente da mídia inteira botou o dedo na cara do Zelensky e falou: nós sustentamos vocês, nós bancamos os equipamentos, as armas, as guerras, nós mantemos vocês vivos. Você está discordando de mim? Aí o Trump cortou a ajuda para a Ucrânia por alguns dias. A Ucrânia quase desmoronou na guerra. Teve que sentar e fazer acordo, porque quem detém tecnologia militar, quem tem dinheiro, quem pode sustentar a Ucrânia contra a Rússia é os Estados Unidos e a União Europeia. Então o presidente da República, Lula, está morrendo de medo, porque ele não pode chegar na frente do Trump e puxar a orelha do Trump, porque o Trump enquadra ele. E o presidente da República, Lula, está morrendo de medo, porque ele não pode chegar na frente do Trump e ser educadinho e fazer diplomacia de resultados, tentar chegar num acordo, porque primeiro ele vai ser espancado no discurso político de esquerda dele. Ele vai ser espancado por tudo que ele vem falando há meses contra o presidente dos Estados Unidos, ainda mais depois que esse ano assumiu a presidência do BRIC e só vem falando mal do presidente dos Estados Unidos. Ele não pode ser cordial com o Trump, porque toda a política da pessoa do Lula nesse 2024 e 2025 foi feita falando mal do Lula, do Trump. Então o Lula, gente, está morrendo de medo, ele não consegue sentar na frente do Donald Trump e fazer acordo. Aí ele manda o Haddad, os caras lá falaram: meu irmão, só presidente com presidente discute isso. A União Europeia botou
presidência para conversar com a gente. Os países mandam presidentes para conversar com a gente. Você quer, manda o Lula. E o Lula tem medo. Ouçam, brasileiros. O Lula morre de medo. Como o Lula morre de medo, o Brasil não caminha do jeito maduro e necessário para fazer isso. Como o Brasil morre de medo com o Lula e não caminha, vem a discussão. Vamos dar uma sobretaxação. Cara, volta para aquela coisinha do sagui querendo enfrentar o gorila. Entende? Não temos condição, gente. Bogo, eu quero te ouvir também, porque, segundo essa pesquisa, a maioria dos brasileiros apoia uma retaliação na mesma moeda. Ou seja, o Brasil taxaria em 50% os produtos que importa dos Estados Unidos. Sua avaliação. Bom, só pegando um gancho aqui primeiro na fala do Dr. Cláudio, né? O Lula não é aquele que termina a guerra da Ucrânia com a Rússia com uma cervejinha, 2, 3, enfim. O Lula ele não vai conversar com o Trump porque ele corre o risco do Trump lembrar ao vivo, né, para todo mundo, qual a ligação do Hugo Carvajal com o narcotráfico e qual a ligação do narcotráfico com os líderes da América Latina, né? O Trump pode dizer ao mundo o porquê que o Lula foi solto, foi descondenado e como ele ganhou as eleições. Ele pode expor ao mundo, né, a intervenção da USAID, ou a intervenção não, vamos dizer uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, com os verificadores de fato e com a imprensa brasileira, né? Imagina ao vivo sendo transmitido ali, o Lula com bravata na frente do presidente Trump, então não daria. Piada mundial. Não, vira piada, né? Então o Lula não vai sentar. Ele tem medo. Porque o Lula sequer, ele acaba sofrendo intervenção dos repórteres, dos jornalistas, da imprensa comprada, né? Sequer ele ali é questionado por esses repórteres. Imagina ele sendo ali, ter ali uma colisão, né, pública com o presidente dos Estados Unidos, ele não vai. O Lula é bom de falar para a imprensa comprada, para claque, né, ao vivo ali, ele não é disso. O Lula é um bravateiro, enfim, isso aí está fora de cogitação. A questão dessa pesquisa, João, quando eu vejo, de acordo com o Instituto de Pesquisas, eu já dá frio na espinha. Porque para mim, não dá. Tá? Segundo ponto, o brasileiro é um povo interessante. Tem opinião para tudo. Tudo. O que você acha? Olha, eu acho que metade dos entrevistados, aí levando em consideração que seja verdade, metade acredita que tem que tarifar mesmo os Estados Unidos na mesma proporção. Verdade. E, eu queria perguntar para um desses entrevistados o seguinte, e a gente vai vender para quem? Para onde? Porque a China não quer negociar com o Brasil. Não vai comprar o excedente, não tem interesse. A Índia também não. A Europa, a União Europeia, já está para tarifar o Brasil em 100%, porque o Brasil está negociando petróleo com a Rússia, né, e financiando a guerra na Ucrânia. Então também não pode com a União Europeia. Nós vamos negociar com quem? Com a Venezuela, com a Nicarágua, com o Irã, com Cuba. Então, não tem muita saída. Deu para entender? Não é questão de ser submisso, subserviente ao imperialismo americano. Vamos ser realistas, né? Nós vamos negociar com quem? Qual é o potencial econômico, financeiro do Brasil para tratar em pé de igualdade uma negociação dessa, sendo que nem as principais potências do mundo têm condições de fazer isso? Nós vamos ser realistas ou nós vamos ficar brincando, faz de conta, entrando na narrativa da esquerda? Se o Brasil sonhar em tarifar na mesma proporção os Estados Unidos, ele fecha as portas, ele quebra, ele vai à falência. Não tem condições. Nós estamos numa situação que não tem combustível para os aviões da FAB. Consegue entender? Não tem dinheiro para nada, nada, a não ser para criar uma sala VIP ali no aeroporto, né, para o Tribunal Superior do Trabalho, comprar carro para cada um dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho de 330 mil reais cada carro. Aí o Brasil consegue um dinheirinho, né, para janja e viajar, lençóis de fios egípcios, né, João? Isso. Chique demais. Aí consegue uns troquinhos, mas para o Brasil mesmo não tem dinheiro para nada. Não tem a mínima condição do Brasil querer, na mesma proporção, retalhar os Estados Unidos. Não existe. Isso sinto em desapontar quem acredita que dá para trombar, dá para bater de frente com os Estados Unidos, mas sinto em dizer-lhes que não dá, não tem como. Tá?
A ditadura arrumou uma briga muito grande com um inimigo que eles não têm como vencer. Tá? Por isso que eu disse aqui hoje pela manhã, o regime ditatorial do Brasil não é se vai cair, é quando irá cair. A briga é muito grande, eles não têm como vencer. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Bogo. Daqui a pouco a gente continua. Esse levantamento que nós falávamos foi realizado entre os dias 1º e 5 de agosto, como eu disse, um dia antes de o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos entrar em vigor. Foram realizadas 2.000 entrevistas em 132 cidades. E, como eu disse, o nível de confiança é de 95% dessa pesquisa Ipsos-IPEC, apontando, portanto, que para 49% dos brasileiros o país deve retaliar os Estados Unidos, deve devolver o tarifaço na mesma moeda, enquanto 43% discordam.